lá no canal para quando puderem assistir. Bom, peguem um livro de história, tá bem? Livro de história, abram na página 199, tá bem? História, página 199, para a gente continuar o nosso conteúdo. O que é que nós estávamos vendo mesmo, professor? As revoluções, as rebeliões e as revoltas no século XVIII na América Espanhola. Vimos no Paraguai, no Peru, em Nova Granada, e agora iremos ver a independência, tá bem? Nesse último tópico aqui da página 199, a independência, tá bem? O processo de independência da América Espanhola estava em andamento. Todas as transformações que aconteciam na Europa influenciavam diretamente a elite crioula em busca da ruptura política. Só lembrando, tá, que a elite crioula eram aqueles espanhóis nascidos aqui na América Espanhola. Basicamente, a melhor definição que eu tenho para vocês é essa. Sem dúvida, o fator determinante foi a Revolução Francesa. As ideias de liberdade e um governo republicano com poderes partilhados, geralmente divididos em poder executivo, legislativo e judiciário, tomavam conta das vontades latinas. As monarquias absolutas e o despotismo esclarecido estavam enfraquecidos, e o medo de as ideias revolucionárias, aliás, o medo de que as ideias revolucionárias ganhassem força na Europa e no mundo, levava seus governantes a buscarem medidas que evitassem esse problema. As ideias iluministas, só para a gente contextualizar aqui, para vocês terem uma ideia, depois da revolta do Haiti, dos negros no Haiti, durante o período de escravidão, claro, ficou proibido comercializar escravos haitianos com com outros países. O Brasil foi um dos países que deixou de comercializar, certo? Deixou de comprar escravos vindos do Haiti. Por quê, professor? Ora, prestem atenção. Se no Haiti eu tinha negros com ideais de liberdade e que estavam promovendo revoluções, para que eu vou trazer esses negros para o Brasil? Eles vêm com a cabeça feita. Somos seres humanos, e é verdade. Merecemos liberdade. Verdade também. Mas, para o colonizador, para o escravizador, isso não era interessante. Então, não queremos comércio com esses negros revoltosos. Por quê? Basta um para plantar a ideia na cabeça de todos. Então, pararam de comercializar esses negros haitianos com outros países. Um desses países era o Brasil. Certo? Um dos locais onde eles mais desembarcavam era no estado da Bahia, fica para aquele lado, da Bahia. Nesse sentido aqui, o que estamos dizendo é o seguinte: todas as colônias espanholas localizadas aqui na América, certo, estavam tendo conhecimento dos ideais e das revoluções que aconteciam na Europa. Por quê? Porque a metrópole das colônias da América Latina estavam na Europa. No caso, falando da América Espanhola, é bem óbvio de dizer, sua metrópole era a Espanha. Tudo que acontecia na Europa influenciava o que acontecia aqui na América. E você tem o princípio dessas revoluções por liberdade acontecendo, então isso já já chega aqui. Esse medo é que estava tomando conta dos governantes. Entenderam, meninas? Esse parágrafo aqui é
fantástico para começarmos a explicação sobre a independência. Vocês entenderam, né? Continuando. Ah, sim, o principal, claro, o principal, perdoe, me esqueci, é a descentralização do poder. Uma monarquia absoluta. O que é uma monarquia absoluta? A gente já viu isso na prova, no nosso penúltimo simulado. Não foi na bimestral, foi no penúltimo simulado. Monarquia absoluta é o rei tendo todos os poderes sobre aquela terra. Poder de administração pública, né? Administração política, financeira, o poder de legislar, ou seja, criar leis. Ele só determinava que alguém fiscalizasse o cumprimento das leis que ele mesmo criava. A determinação de impostos, tanto de imposto que alguém deve pagar, a gente notou aquele atrelamento entre burguesia e a nobreza. E esse tipo de comportamento de poder centralizado na figura do rei estava deixando as pessoas insatisfeitas. E como eu já falei, eu falo isso em toda aula de história que envolve revolta. A insatisfação popular é o que leva a uma revolução, a uma rebelião. Isso você nota em qualquer processo de independência. No Brasil, o que levou à independência foi a revolta popular. Isso não é ideia macro, né, de desprendimento de Brasil, de Portugal. E numa ideia mais micro, nós temos, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que também se deu por conta da insatisfação popular. Nós temos o processo de independência da Índia, que também se deu por conta da insatisfação popular. Nós temos a independência norte-americana, que nós vimos agora, por sinal, é o tema da prova de história. A independência norte-americana se deu por conta da insatisfação dos Estados Unidos em relação aos desmandos da Inglaterra, impostos lá em cima, proibição de comércio, né? Bloqueio econômico, esse monte de coisa trouxe essa insatisfação dos Estados Unidos. Aqui nós temos uma insatisfação por toda a América Espanhola, e isso é o que levou, né, claro, é um dos vários motivos que levou a que crescesse, aliás, que nascesse e crescesse esse desejo de liberdade, de independência, poder comercializar sem bloqueios econômicos, sem bloqueios territoriais, certo? E da descentralização do poder, da divisão, para que mais pessoas cheguem a certos poderes, a certas esferas de poder, executivo, legislativo, judiciário. Falo do judiciário aqui na mesma linha, tá? Continuando, as ideias iluministas foram bastante debatidas, principalmente nas universidades, é claro, o berço dos intelectuais. Intelectuais com diploma, tá? Porque tem intelectual sem diploma também. E tá tudo ok. Cada um com seu conhecimento. O que possibilitou aos crioulos conhecerem bem essas noções e aplicá-las de acordo com seus interesses. No período napoleônico, dois aspectos podem ser considerados decisivos para a independência da América Espanhola. A movimentação de Bonaparte, conquistando nações e derrubando seus regimes políticos, ameaçava os interesses dos crioulos da América. Um caso bastante conhecido foi a derrubada da família Borbón do trono espanhol trono espanhol, eu juntei, do trono espanhol, eu juntei espanhol com do trono espanhol em 1808, no qual Napoleão colocou seu irmão José Bonaparte. Isso desagradou os crioulos, que queriam mais liberdade econômica. E, segundo o motivo, o controle político na mão de imperadores não resolveria seus problemas. A outra situação decisiva foi que, com a derrubada dos Bourbon, o governo espanhol perdeu o controle, possibilitando que os crioulos aproveitassem essa instabilidade e encaminhassem a sua independência. Então,
explicar o que talvez você já tenha entendido, porque o texto é bem autoexplicativo. Durante essa queda de poder da, da monarquia espanhola, claro, nós aqui, supondo, né, nós aqui somos dominados pela Espanha. E lá, olha, o rei foi destronado. Opa, parece que a centralização de poder da nossa metrópole foi derrubada, foi descentralizada. Quem estava no poder não está mais. É uma boa oportunidade para darmos início, ou melhor, encaminharmos a nosso processo de independência. Nesse contexto internacional, surgiram da própria elite crioula lideranças políticas decisivas para a libertação da América, aliás. Em especial, Simão Bolívar, José de San Martín e Antônio José de Sucre. O movimento de ruptura partiu dos centros urbanos, tendo apoio direto das zonas rurais. Além disso, várias regiões se emanciparam no mesmo período, nas duas primeiras décadas do século XIX. Abaixo segue um resumo das principais independências na América Latina. Venezuela conquistou sua independência em 19 de abril de 1818, mas só seria confirmada em 24 de junho de 1821, na Batalha de Carabobo, aliás, sob a liderança de Simão Bolívar. Simão Bolívar. Nova Granada, em 20 de julho de 1810, na revolta Santa Fé de Bogotá, Simão Bolívar libertou Nova Granada e fundou o estado da Gran Colômbia, que mais tarde virou a Colômbia. México. A emancipação mexicana teve seu primeiro movimento com a liderança dos padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, logo derrotados pela coroa espanhola. Era um movimento indigenista e anti-espanhol. Em 1821, as tropas de Agustín de Iturbide e os guerrilheiros mexicanos derrubaram o vice-rei. Iturbide defendia o chamado Plano Iguala, que agregava e atendia a política e economia satisfatória, tanto para conservadores quanto liberais. No Tratado de Córdoba, que consistia no reconhecimento da independência do México pela coroa espanhola, Iturbide incluiu um artigo, já que a origem crioula para se tornar, incluiu um artigo, já que tinha origem crioula para se tornar imperador do México. Já se chegou mais alguém? Mais um cliente. Continuando. No Equador, o Equador que se tornou independente em 1810, também sob a liderança de Simão de Bolívar. Bolívar. Eu confundo, porque tem dois acentos. Simão Bolívar. Na Argentina, a Argentina conquistou sua liberdade através da Liga Federal, ou Liga dos Povos Livres, aliança com o Uruguai, para evitar ataques de outros povos, como o Brasil, por exemplo. Olha só como a gente é ameaçador. Ou não, né? A independência da Argentina se deu em 9 de julho de 1816. A independência da América Espanhola trouxe para a discussão o fim das estruturas políticas e administrativas características da Europa. Tanto as monarquias absolutas quanto o sistema colonial foram derrubados.
e a América partiu para o liberalismo econômico e a república. Liberdade, não é, pessoal? Coisas a serem comemoradas. Coloca aqui o nome de vocês antes de partirmos para a próxima página. No mapa a gente tem aqui os conflitos e crises em decorrência das independências, tá? Do mais recente ao mais antigo. Dia 11, temos número 10. Número 10, cadê? Presente. E número 17. Prontinho. Como eu disse, o mapa aqui mostra as regiões que batalharam por independência. Quantas pessoas tem aqui na outra turma? 1, 2, 3. Eita. Só tem 8 alunos na outra turma aqui. 12 aqui. Página 202, tá bem? Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo da prova? Vocês já viram o roteiro, né? Yasmin e Isabelle. Já deram uma olhadinha no roteiro? Para a geografia e para a história. No caso, vão ser as nossas objetivas. Nossas, assim, minha e dessa turma. É bom olhar, viu? Tá bem fácil, tá? Fácil, tá bem? Isso é do capítulo da prova. Mas olha só. Mas eu coloquei, Yasmin, eu coloquei capítulo e cenário também, tá? Tem lá, capítulo tal, cenário tal. Isso ainda está disponível para minha visualização. Não. Já foi retirado. Mas eu coloquei sim, tá? O capítulo e o cenário tá tudo lá. Então, por que deixa eu abrir aqui o documento? Cadê? Tá aqui. Não, na história, tá agora. Aqui. Guerra Civil, tá? Guerra Civil norte-americana. É isso. Este é o capítulo. No caso, a função dos Estados Unidos da América e a Guerra Civil. É o capítulo 8. No caso, os cenários eu pus em geografia, tá? Mas está tudo explicado. Só isso. Capítulo 8. O capítulo 9 traz o quê? Expansão política da América Espanhola. A gente não vai ver isso não, tá? A gente vai ver só até a página 191. Caso o capítulo 8 comece na página 168. Tem que ler tudo, professor? Não. Tem coisas ali que são questões, tem coisas que são desnecessárias. Página 202. Cadê vocês aqui, hein? Tá acabando, né? O livro? Nada, tem coisa aqui ainda. Nas minhas contas aqui, a gente está em 1, 2,
A gente já fez, olha, dividindo o livro em três, estamos encerrando o segundo terço do livro. Tá? Passaram-se 2 terços do livro, nós estamos em setembro, né? Falta setembro, outubro, novembro, dezembro. Que saiba, a gente tem um prazo até apertado para encerrar o livro, tá certo? Mas a gente vai encerrar, claro. Porque, por exemplo, é um livro bem volumoso. Já o livro de produção textual é só isso aqui. É só o cheirinho, né? É pouquíssima coisa. Ah, mas não fica angustiado, não. E vai dar tudo certo, tá? Sobre isso, é importante lembrar. Você mandou todas as atividades que eu passei, ô Yasmin? Deixa eu ver aqui. Sobre essa daqui, eu já vi que você não mandou. A atividade passada também não. Tem que mandar as atividades, viu, Yasmin? Para garantir uma pontuação melhor. Eu não sei se você mandou pelo mural. Deixa eu ver aqui. Não, pelo mural não foi. Porque ninguém botou nada no mural. Então você precisa entregar as atividades, tá? Aí você vai garantir, caso precise, uma pontuação extra. Não está escutando? Eu estou falando que você está me devendo algumas atividades. E que é importante que você mande. Ah, entendi. Porque quando você mandar essas atividades, você vai garantir uma pontuação extra também. Aliás, qualquer pessoa que mandar as atividades vai garantir uma pontuação extra. Ah, tirei um 7. Pode ser. Você tirando um 7, eu ainda lhe dou uma pontuação. Eu não disse meio ponto, um ponto, um ponto e meio, 2 pontos. Eu disse uma pontuação para a sua nota subir. Tá bem? Então você tira um 9, tira um 9. Mas fez todas as atividades. Por que não? Coloca mais um ponto aí. Aí a sua nota vai para 10. Tá vendo como é interessante devolver as atividades? A Revolução Francesa influenciou movimentos de contestação às relações coloniais nas Américas, muito embora algumas já tivessem começado ao longo do caminho, aliás, o longo caminho da independência. Esse é o caso das 13 colônias britânicas na América do Norte, que desde 1776 já travavam batalhas contra as tropas metropolitanas inglesas. Outros movimentos, como a rebelião liderada por Tupac Amaru II no Peru em 1780 e a Inconfidência Mineira de 1789, mostram que o mundo colonial americano é um solo fértil para os ideais expressos na França. O Haiti foi palco de uma revolução sui generis. Usamos a expressão sui generis quando nos deparamos com aspectos muito particulares e únicos em determinadas situações. Significa literalmente única em, no caso, generis, né? Sui generis. Generis, mas não é sempre não. Única em seu gênero. Nascida desse ambiente de contestação e ligada diretamente à Revolução Francesa, colônia da França desde 1697, a dinâmica social da ilha girava em torno do comércio de produtos tropicais, como o açúcar, café e o cacau. Comandando a pirâmide social estão os latifundiários brancos de origem francesa. A classe intermediária surge graças à miscigenação, os mestiços ou crioulos
tinham sua origem nas relações entre homens brancos e escravos. Sua educação era, na maioria das vezes, militar, porque havia a consciência por parte da elite de sua minoria numérica diante da expressiva maioria de escravos. Assim, serviriam como força policial, cuja identidade social e cultural estava mais próxima da elite do que dos escravos. Há ainda aqueles que desenvolviam outras atividades, como a produção artesanal ou o cultivo em pequenas propriedades. Na base da pirâmide, compondo a expressiva maioria, estavam os escravos, trazidos da África para as plantations da ilha. No topo da pirâmide temos proprietários de terras, no caso seriam proprietários brancos de terras. Aqui a gente tem uma ambiguidade, né? Proprietários de terras brancos, como se a terra era branca? Não. Proprietários brancos de terras. No meio da pirâmide, os mestiços, artesãos, militares e pequenos proprietários de terras. E na base da pirâmide é uma minoria social, porém maioria numérica, escravos de origem africana. Até aqui, pessoal, todo mundo está compreendendo? Todo mundo, vocês duas, claro. Sim? Não? Pessoal, vocês têm que... Bom, continuando, né? É justamente a classe crioula que reivindica, anos antes da Revolução Francesa, plena igualdade jurídica, aliás, que reivindica, anos antes da Revolução Francesa, plena igualdade jurídica perante os brancos. Com a Declaração dos Direitos do Homem, fruto da Revolução Francesa, a busca por igualdade se acirra no Haiti. Vicente Auger, um influente membro da classe crioula, inspirado nas propostas de igualdade apresentadas na Declaração Revolucionária, exige o direito à participação na política haitiana. Após a recusa do governador colonial, Auger lidera uma revolta que é derrotada. Sua execução, em 1791, desencadeou uma série de rebeliões de escravos. Muito embora Auger não fosse propriamente abolicionista. Só para ficar bem claro, o crioulo era meio termo aqui. O tumulto provocado pela Guerra Civil criou oportunidade para tentativas de dominação na porção francesa da ilha. Nesse contexto, surge a figura de Toussaint Louverture, um filho de escravos e líder militar que luta pela França. Opa! Ah, sim, pensei que era outro aluno. Um filho de escravos e líder militar que luta pela França em troca da abolição da escravidão. Em 29 de agosto de 1793, o governo jacobino francês põe um fim à escravidão e muitos africanos passam à liderança de Louverture. Passam a ser liderados por ele, tá? Esse ato em crase. Que controla ao máximo quaisquer reações de vingança contra os ex-senhores de escravos. Com a restauração do equilíbrio, ainda que frágil, Toussaint Louverture se tornou governador do Haiti
e enfrentou bastante resistência por parte da metrópole, França, no caso. Após sua morte na prisão em 1803, o cônsul Napoleão decidiu reimplementar a escravidão na ilha, mas sem sucesso. Em 1804, o general Jean-Jacques Dessalines, braço direito de Toussaint Louverture, declara a independência do Haiti. E no ano seguinte se proclama o imperador Jacques I. Toussaint Louverture é considerado o maior líder da independência haitiana, apesar de sua origem semelhante à de Vincent Roger. Suas representações ressaltam sua ascendência negra. A Revolução Haitiana resultou no fim da escravidão e na independência do Haiti. Bom, pessoal, no caso vocês duas, vocês compreenderam? No caso, a aula passou rápido porque a gente não teve debate de quase nada, né? Ficaremos, aliás, aqui, tá bem? Sobre essas questões. Eu vou passar, mas sem prazo para a semana que vem, tá? No caso das páginas 204 e 205. O prazo é para depois das provas, tá? Primeira questão. O século XVIII foi movimentado nas colônias espanholas na América. Várias revoltas. Você vai só comentar as revoltas ocorridas no Paraguai, no Peru e em Nova Granada. Lembrando, essas respostas estão na leitura que a gente fez acima. Segunda questão. Os principais motivos da revolta, aliás, das revoltas do século XIX na América Latina. Vamos lembrar que foram causadas pelas insatisfações sociais, insatisfações populares, frente a alguma motivação bem justa. Uma das principais eram os pesados pagamentos de impostos e os privilégios da coroa espanhola. Olha só, eu respondi praticamente. Terceira questão. A elite crioula na América Latina foi decisiva da emancipação das colônias espanholas. Tinha seus interesses particulares e almejava um maior controle sobre a economia e política. Diante desse contexto, reflita o papel dos crioulos na independência da América Espanhola. E quarta questão, comente o processo de emancipação das seguintes colônias espanholas: Venezuela, Nova Granada, México, Equador e Argentina. Bom, ficamos por aqui. Alguma dúvida? Não? Bom, então, a gente se vê na próxima. Até mais.